No outro vídeo eu falei da expulsão dos muçulmanos aqui da Europa, a Reconquista, guerra religiosa que juntou portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, todos cristãos que vieram para cá para combater e expulsar os mouros. E hoje Portugal é um país com a população 81% católica. A bandeira de Portugal é totalmente em função disso. A primeira tinha uma cruz azul no fundo branco. Depois essa cruz foi formada por escudos de cada rei mouro que eles derrotavam. E dentro deles, as 5 chagas de Cristo, porque numa dessas batalhas, Jesus apareceu para Dom Afonso e fez um milagre, que o exército mouro era muito maior. E os castelos que eles iam tomando estão no escudo vermelho. São os 7 castelos das principais cidades conquistadas. Quais cidades e castelos, né? Tem gente que diz que são os 7 castelos no sul de Portugal, último lugar da expulsão dos árabes. Outros dizem que são as cidades de Coimbra, Óbidos, Santarém, Lisboa, Palmela, Ourique e Évora. Atrás de tudo isso está o globo terrestre, símbolo dos descobrimentos portugueses. Quando acabou a monarquia, os republicanos quiseram apagar os símbolos. As cores de Portugal mudaram para verde e vermelho, que significa esperança e coragem. Mas o escudo ficou e é o símbolo mais antigo de Portugal. Está na origem do país. No centro, 5 escudos azuis do condado portucalense, de Dom Afonso Henriques. Primeiro monarca português, Afonso Henriques, foi o mais longo governante de sempre da história de Portugal. E aqui, no Palácio da Ajuda, viveu o último rei, Dom Manuel II. E já é de 1900, uma história mais perto da gente. Ele foi Dom Manuel II porque tivemos o famoso O Venturoso, Dom Manuel I, na época das navegações. Mas do Dom Manuel II não tem quase nada aqui. Estátua, monumento, essas coisas. Ele foi o último, mas só ficou 2 anos como rei. Já era uma época que ninguém queria a monarquia. Mataram o pai dele, o rei Dom Carlos, e o irmão mais velho. Eles estavam no mesmo carro. Foi o assassinato do rei. Isso tem um nome. Do mesmo jeito que existe o genocídio, quando mata o rei, é o regicídio. Dom Carlos foi morto junto com o filho Dom Luís Filipe de Bragança, legítimo sucessor de Dom Carlos. O Luís Filipe ficou vivo 20 minutos a mais que o pai, então entrou para a história como o reinado mais curto. Aí assumiu o seu irmão Dom Manuel II, e ainda tem descendentes vivos. O Dom Duarte, duque de Bragança, que fica um pouco em Portugal, um pouco no Rio de Janeiro, é o sucessor. O pessoal aqui decora o nome de todos os reis, o que não é muito difícil. Eles foram colocando os mesmos nomes. Lá no começo é o Afonso, o filho Sancho, depois o filho Afonso, depois o outro Sancho, e vai indo. Eles estão divididos em 4 famílias só. Dinastia de Borgonha, que o pai do Afonso Henriques era de lá, ou pode chamar de Afonsina. A segunda dinastia de Avis, na época dos descobrimentos. A terceira foi a Filipina. Teve 3 reis Filipes, os 3 espanhóis ainda. E a última de Bragança, de onde vem a nossa rainha. É que entre os 7 reis mais importantes, tem uma brasileira, meu irmão. Dona Maria II, filha do Dom Pedro, que nasceu no Rio de Janeiro. Aliás, o seu filho, qual é o nome? Foi o Dom Pedro V. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem. Pedro é o nome de origem grega, vem do Petros, que significa pedra ou rocha. E tem uma confusão de Pedros. O Dom Pedro I do Brasil, que tem estátua no Rio de Janeiro, tem estátua em São Paulo, tem o Museu do Ipiranga, que proclamou a independência do Brasil, blá blá blá. Aqui é o Dom Pedro IV. Tem estátua no Porto e tem em Lisboa. Porque Portugal já tinha tido um Dom Pedro I, que nasceu em 1320. Estamos seguindo a história desde o começo e na época desse Dom Pedro, que governou Portugal sem muitas guerras, mas com um problema. Aconteceu uma coisa que a gente viveu também nos nossos tempos. Pandemia, a peste negra. Só que essa matou praticamente metade das pessoas, imagina isso. A peste negra varreu a Europa e aí veio aquela crise, né? Historiadores até colocam essa fase da peste negra como o fim da Idade Média. Segue aí os reis, tá aqui a lista de todos.
Viu? Os nomes se repetem. São em homenagem ao avô ou bisavô. E esse já era o fim da monarquia. Já começaram a questionar se precisava ter mesmo rei, rainha, família real gastando muito. Nessa época dos reis tinha muita excentricidade, coisas que os monarcas de Portugal não conseguiam acompanhar. Vou construir o maior palácio do mundo. Esse aqui, disse o Dom João. Esse Palácio da Ajuda seria o triplo do tamanho, mas a obra não acabou. Resolveram terminar o ano passado. Aqui você vê bem a diferença, a parte velha e a parte nova. E aqui estão as joias da coroa. Bom, poucas joias, né? Foi o que sobrou, porque várias vezes tiveram que vender diamantes, ouro, obras de arte para levantar dinheiro. Diferente da Inglaterra, onde a rainha tem o maior diamante do mundo. Um dia ela baixou um decreto dizendo que era dona de todos os golfinhos que aparecessem no litoral do Reino Unido. É dona de quase todas as praias de lá. E ela nem vai na praia. Já viu foto dela de biquíni?